só me resta pedir desculpas. Desta vez eu vou ficar lhe devendo. E ele olhou para mim altivamente e disse: ministro, o senhor não me deve nada, basta cumprir a Constituição. Olha! Se nós cumpríssemos uma Constituição da qualidade da nossa, uma Constituição vanguardista ou vanguardeira, sem preconceitos, né, consagradora do sumo princípio da dignidade da pessoa humana, uma Constituição democrática, laica, né, consagradora também da plena liberdade de imprensa, o Brasil estaria melhor. Nós não padecemos de déficit de normatividade. E a partir da nossa Constituição, nós somos um país primeiro-mundista, a partir da Constituição, desde que a Constituição fosse respeitada. Muito bem. Ainda ontem, eu estava lendo, eu quero crer que a revista Conjur, e me deparei com um artigo exatamente da desembargadora Berenice Dias, comentando a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é, do último dia, eu quero crer que tenha sido 5 de maio. 5 de maio. 5 de maio. 4 e 5. 4 e 5, 2 dias sequenciados, 4 e 5 de maio deste ano. E a desembargadora, que é uma jurista, além de operadora do direito, profissional do direito, portanto, ela é uma estudiosa do direito, uma teórica do direito, uma jurista. Ela dizia que essa decisão significou para o Brasil uma revolução no plano dos costumes, né? E a consagração, volto a dizer, do princípio da dignidade da pessoa humana. E inaugurava uma era revolucionária a ponto de implantar na nossa cultura um microsistema jurídico. E apropriadamente disse a desembargadora, porque a nossa decisão passou a repercutir e a refundir o direito do trabalho, o direito administrativo, as relações homoafetivas entre servidores públicos, direito civil, mais de perto, direito de família, direito das sucessões, direito constitucional, como é o princípio da igualdade, da liberdade, do não preconceito. Essa decisão foi tão importante que nos obrigou e nos obriga a reconceituar figuras de direito numa perspectiva muito mais arejada mentalmente e muito mais profunda sentimentalmente. Disse muito bem a desembargadora, dizendo que agora nós temos o direito às sucessões, dizia Sua Excelência, o direito da família. Nós rasgamos um horizonte muito mais claro, muito mais luminoso, muito mais aberto, portanto, no plano jurídico. E novas decisões certamente se sucederiam, como essa última do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando o casamento civil diretamente com a habilitação do cartório civil perante uma autoridade judiciária entre pessoas do mesmo sexo. Mas é preciso dizer o seguinte: antes que o Supremo tomasse essa decisão, por unanimidade, eu tive a honra de ser o relator, fiquei muito feliz com a oportunidade que a vida me deu. Eu também sou deísta, embora reconhecendo que o Estado acertadamente seja laico, mas eu não sou propriamente um darwinista, eu sou mais não sou, portanto, um evolucionista do ponto de vista darwiniano das espécies. Eu sou um criacionista. Eu acredito num todo, numa existência, num universo totalizante, a que bem podemos chamar de Deus. Então eu agradeço a ele também por essa oportunidade. Tenho sido muito feliz no Supremo Tribunal Federal, porque fui contemplado com a relatoria de processos muito importantes,
como, por exemplo, o uso das células tronco embrionárias para fins de pesquisa científica e de terapia humana. Eu também fui relator da ação que reconheceu a plenitude da liberdade de imprensa, a ação que combateu o nepotismo no âmbito do serviço público, a ação que também reconheceu finalmente a dignidade dos indígenas brasileiros. A vida, e aqui com essas relatorias... É o cara. Finalmente, a questão da homofetividade. Mas eu quero dizer o seguinte, quando nós tomamos uma decisão assim tão importante, tão impactante socialmente, arejadora dos costumes, nós partimos de outras iniciativas. Algumas pessoas no anonimato nos ajudam muito. Por exemplo, eu quero dar um testemunho das várias vezes em que eu fui visitado por Tony Reis, lá no Rio Grande do Sul. O deputado João Willis é uma fonte perene de inspiração. Eu não sei nem se João Willis está aqui, mas eu quero prestar esse testemunho da grande admiração que tenho por ele. A ministra Maria do Rosário também esteve conosco, durante o julgamento esteve lá presente, dando todo o apoio, projetando uma energia boa. E eu não sei se está aqui a vice-procuradora Débora de Prata, de Brito, mas foi ela quem entrou em nome da Procuradoria-Geral da República, e ela que redigiu a ação direta de inconstitucionalidade 4.277, Distrito Federal, que conjuntamente com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do governador do Rio de Janeiro, isso nos permitiu formatar um voto que afinal resultou exitoso, vitorioso, para a felicidade de todos nós. Então eu quero render as minhas homenagens a pessoas que assinam a retaguarda, a desembargadora Berenice nos municiando de informações, de teorizações. Não precisa nem lembrar, né, todos sabem que o próprio termo homoafetividade foi cunhada por ela para dar conta de uma realidade que não é muito percebida, mas é muito importante. O século XXI é o século da afetividade, é o século do carinho, do amor, da simpatia, da empatia. É o século da abertura de espírito de cada um de nós para o outro. O afeto, hoje, juridicamente, já prepondera em algumas decisões sobre o biológico. É até mais importante a afetividade do que a biologicidade. E assim, porque o afeto nos remete para, evidente, né, para o sentimento. E o sentimento, segundo a neurociência, e de acordo com a física quântica, o afeto é o lado direito do nosso cérebro. É o nosso melhor lado. É o lado mais criativo, mais ousado, mais inventivo, né? Mais corajoso. É o lado mais imaginativo. É o lado mais sensível. É o nosso lado direito. O nosso lado esquerdo é o nosso lado do cérebro, é o lado do pensamento, é o lado cartesiano, lógico, é o lado científico. O lado direito, que é o do afeto, é o lado da arte, é o lado da criatividade. Por isso que o sentimento já é experimentado pela criança ainda intrauterinamente, existente. A criança, o feto, sente muito antes do que pensa. É possível até dizer que o pensamento, com uma formulação, um processo articulado de algumas ideias ainda que rudimentares, o sentimento é praticamente pós-parto.
ou pelo menos se manifesta no feto, mas já numa data muito próxima da expulsão uterina. Mas o sentimento vem muito antes. Então, quando nós formatamos esse voto, e graças a Deus recebeu a unânime adesão dos ministros do Supremo, nós estávamos a dizer conosco mesmos, era simplesmente o seguinte: por que colocar ênfase na natureza da relação sexual? Se é uma relação heteroafetiva, se é uma relação homoafetiva. Isso não tem grande significado. O foco está naquilo que nos impulsiona, que nos inspira para uma relação sexual. A relação sexual provém de quê? De uma empatia, de uma simpatia, de uma atração física, de um carinho, de um êxtase amoroso. O foco está aí, naquilo que precede a relação sexual. A natureza do impulso, a natureza da inspiração é o que conta. Até porque, se o heterossexual só pode ser feliz heterossexualmente, o homossexual só pode ser feliz e realizado homossexualmente. Então, quando me permitam falar na primeira pessoa algumas vezes, mas não é por auto-lisonja, auto-elogio, absolutamente, é para facilitar a comunicação. Quando eu estava escrevendo meu voto, eu procurei ser técnico. Embora eu seja um poeta, uma pessoa, digamos assim, mais aberta, não sou para o outro, mas também para os animais, para as coisas, para a vida. Eu acho que essa abertura para o outro nos torna humanos, mas essa abertura para a vida nos torna humanistas. Ou seja, nós temos sensibilidade quando nos comunicamos bem com o outro, no plano da solidariedade, da compreensão, da generosidade, da tolerância. Mas quando nós vamos além do outro, para nos comunicarmos com tudo de que o mundo é feito, as coisas, os objetos, os acontecimentos, os animais, nós nos transportamos da sensibilidade para algo mais profundo, a sensitividade. E do humano para o humanismo. Quer dizer, o humanismo é uma transcendência do humano, como a sensibilidade é uma transcendência da sensibilidade. Nós somos catapultados, ejetados para um estado de ser ainda mais profundo, ainda mais identificado com a vida enquanto totalidade. Pouco importa que chamamos essa vida enquanto totalidade, de existência, de universo, de cosmos, de Deus. O que interessa é a totalidade. É como se a vida fosse feita de um todo sem partes, ou como se o todo viesse antes das partes. E o fato é que nós nos identificamos com o todo, que é algo infragmentado, e que nos dá uma sensação, uma percepção de unidade. Resgatamos a nossa unidade, a inteireza do nosso ser. Quando Vinícius de Moraes, o poeta maravilhoso, disse: a vida só se dá para quem se deu, a vida só se dá para quem se deu, ele quis dizer o seguinte: a vida só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a vida, mediante o emprego do seu sentimento, do seu pensamento e da sua consciência. E a consciência é uma espécie de rebento, partejado por efeito de um casamento por amor entre o sentimento e o pensamento. Quando nós fazemos uma harmonia, uma conciliação, uma combinação otimizada do sentimento e do pensamento, nós resgatamos a nossa inteireza, não estamos mais mutilados. E aí desembocamos nesse estado superior da consciência, que é a unidade do ser, que é a totalidade da nossa existência. Muito bem, então eu procurei estudar a Constituição por todos os âmbitos, por todos os